meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos ter uma aulinha de geografia super interessante e importante para vocês. Porque nós vamos fazer aqui uma revisão sobre a regionalização mundial. Nós vamos continuar trabalhando aí, né, mais na frente, a questão do continente asiático. Mas é importante a gente revise esse processo de regionalização mundial. Como acontece e por que ele acontece, tá certo? Então, nossa aula de hoje é dedicada a isso. Então, aproveitem! Eu começo relembrando aí com vocês a questão da regionalização. O que seria a ideia de regionalizar? Regionalização. Então, é uma forma de dividir ou delimitar um território ou um espaço em regiões. Isso a gente entende que eu tenho um espaço e a partir de uma necessidade eu vou fragmentar, dividir em regiões aí menores, tá bom? Primeiro ponto que vocês têm que lembrar é esse. Isso é o processo de regionalização. Dividir um território em porções menores, só que com base em critérios. Para eu poder fazer uma regionalização, eu tenho que delimitar aí critérios, tá bom? Tenho que pré-estabelecer aí critérios. Então, ProRegiane quer fazer aí uma regionalização do nosso país, tá bom? Vou regionalizar o Brasil de alguma forma. Eu tenho que criar um critério para aí sim eu poder fazer esse processo de regionalização. Tá bom, minha gente? Então, sendo que cada uma dessas, né, cada uma dessas regiões, ela tem que possuir características comuns para você poder, né, agrupar aí, né, e fazer essa regionalização, né, semelhantes. Então, quando vocês observam esse mapazinho que a Pro colocou aqui, eu estou fazendo um processo de regionalização aí, de divisão do território do nosso planeta Terra em continentes. Para eu poder dividir em continentes, né, nos continentes que a gente tem aí, nos 6 grandes continentes, então a Pro ou qualquer outra pessoa, né, a pessoa que cria essa regionalização, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pré-estabelecer um critério. E o critério aqui foi a questão dos continentes. Da mesma forma, eu poderia fazer com outro critério. Se eu quisesse regionalizar o mundo inteiro a partir do clima, ou a partir da vegetação, ou a partir das culturas. Então, tudo isso eu poderia sim fazer. Só que aí eu teria que dizer qual seria o meu critério, para eu poder dividir essa porção aqui, né? Esse espaço que eu tenho aqui, que é o espaço mundial. Tá bom? Então, regionalizar aí é dividir em partes menores, né? Em regiões, sendo que cada região ela tem que ter aí uma característica, né, um critério, né, particular, para aí sim eu conseguir fazer esse processo de regionalização. Compreendemos? Sim? Relembramos? Então, perfeito. A partir disso, a gente já sabe o que seria essa regionalização. Aí, a gente vai para a regionalização por IDH. Preciso, né, aqui fazer esse processo de relembrar com vocês o que é o IDH. É o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente chama, né, mais corriqueiramente, né, mais frequentemente como simplesmente IDH. O IDH, ele é criado, né, por um programa aí da ONU, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá, o PNUD, que ele em 1990 cria a marcação do IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano. Professora, mas como é que eu faço a medição? Como é feita a medição desse IDH? O IDH, ele vai mensurar, ele vai medir, ele vai colocar aí a questão da qualidade de vida da população. Então, quando eu falo IDH brasileiro, eu estou falando da qualidade de vida da população brasileira. O IDH de Petrolina, então eu estou mensurando aí, eu estou medindo a questão da qualidade de vida das pessoas que moram aqui em Petrolina. Ok, minha gente? Então, é uma composição, né, que considera-se a expectativa de vida, educação, o rendimento, né, per capita, aí, né, que seria essa renda
por cabeça da população, né, por pessoa. Então, tudo isso ele é colocado para que a gente entenda como é que a população vive. Então, vai medir a questão da qualidade de vida. Como essa população vive? Vive bem? Vive mal? Então, é para isso que serve, né, o IDH. E aí, a gente precisa observar que o IDH ele vai variar de 0 a 1, tá? Então, a medição em IDH vai ser feita a partir de 0 a 1, mais próximo, né, de 1, esse índice ele é mais favorável, ele é mais positivo. Por quê? Porque o desenvolvimento humano ele vai ser maior, tá bom? Então, a gente precisa observar sempre isso. Por isso, com base nesse critério, os países podem ter aí IDH muito elevado, médio e baixo. São 4 grupos aí de países, né? De acordo com a divisão aí, com a regionalização mundial. Os países que possuem IDH muito elevado, os países que possuem IDH elevado, os países que possuem IDH médio e baixo. Então, a divisão, a regionalização por IDH, ela se dá a partir desses 4 grupos de países. Então, eu coloco para vocês que os países que têm IDH muito elevado, ele vai ter o IDH de 0, né, 800 a 1. Tá? Nessa medição de IDH é muito elevado. Os países com IDH elevado, de 0,700, né, a 0,799. Países com IDH elevado. Países com IDH médio vai estar aí, né, na casa de 555 a 0,699. Essa é a divisão para, né, é a computação para os países IDH médio. E países com IDH baixo, a gente vai ser aqueles países que estão inferior, né, a esses países aí com IDH de 0,555. Então, a medição de IDH é feita a partir desse momento, em 4 grupos. E aí a gente vai observar o quê? A condição e a qualidade de vida, sabendo que a Noruega vai ser o país hoje com o maior IDH do mundo. Tranquilo? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização por PIB. Não é a igreja, como vocês costumam brincar em sala de aula, tá? O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. Então, o Produto Interno Bruto, ele vai ser aí essa medição, ele é um indicador econômico, vai ser a medição aí, né? Vai ser a soma, o conjunto de serviços e bens num período, né? Pode ser um mês, um semestre, um ano, né? Um trimestre, então, não importa, tá? Numa determinada região, que aí quando eu falo região, pode ser uma cidade, pode ser, né, um país, um estado, enfim. Tá bom? Então, observando sempre isso. Então, tudo que for produzido, a soma de tudo que for produzido por essa região, a gente vai adicionar, vai atrelar ao PIB dela naquele período que eu estou também mensurando. Ok, gente? Professora, tem relação entre PIB e IDH? Não necessariamente. Tem uma relação porque quando você vai observar o IDH, esse índice de desenvolvimento aí, né, humano, você também observa a questão, né, econômica. Você também observa, não é determinante aí para você me dizer o IDH de uma região, tá bom? Então, há essa relação, mas ela não é tão direta. Já a questão do PIB, ela independe aí do IDH, tá bom? Porque aqui ela está focada nos indicadores econômicos mesmo. Não como essa população ela está vivendo, não se reflete aí nesse momento, tá bom? Então, há uma relação, principalmente na medição do IDH, né, que você observa também a questão do PIB por cabeça, per capita aí, tá? Mas ela não é direta, tranquilo? E aí o PIB é expresso em valores monetários, ou seja, na moeda, né, de cada país. Ó, o Brasilzinho escrito errado, tá? O Brasil com... Vocês já observaram, né? No caso do Brasil, em reais. Tá bom, minha gente? Então, a gente tem que observar sempre isso. Seguindo, eu vou colocar aqui a regionalização atual, tá bom? Já falamos, já relembramos a regionalização por IDH, por PIB e a regionalização atual.
Vocês sabem que a regionalização mundial, que é o nosso tema de hoje, ela é feita a partir de vários pontos, de vários critérios ao longo da história aí mundial. Então, a gente já teve regionalização norte e sul, regionalização, né, em países de primeiro, né, segundo e terceiro mundo, né, países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Então, já tivemos aí várias formas de regionalizar. A atual, a mais utilizada para uma regionalização mundial desses países, se dá a partir da regionalização em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. Ok, meus amores, e aí vocês precisam prestar atenção muito nisso. O que seria um país aí, no caso, um país desenvolvido? É um país, tá, que possui um alto nível de industrialização e renda por cabeça, né, per capita aí. Eles apresentam um alto IDH, geralmente está atrelado a isso, um nível de educação e qualidade de vida, tá bom? Então, geralmente o país, quando ele é desenvolvido na questão econômica, por isso que ele fala na questão da industrialização, tá? De produção de tecnologia, tem autonomia em produção de tecnologia, né? Então, tem toda essa questão aí muito voltada, então ele tem esse desenvolvimento, mas ele também tem uma questão humana. As pessoas também vivem muito bem. Isso é um país desenvolvido. Tem a questão econômica, né, forte, mas também tem a questão social, também muito forte. Tranquilo, meus amores? Países subdesenvolvidos são aqueles países, tá bom? Que tem pouca industrialização, que depende muito da tecnologia, da industrialização de outros países, tá bom? E tem uma baixa renda per capita, ou seja, renda, né, aí por cabeça. O seu IDH é baixo e os cidadãos aí têm um padrão de vida, né, moderado a baixo. Então, um país que ele é subdesenvolvido, ele não tem autonomia, ele tem questões que precisam ser resolvidas, tanto na questão econômica quanto na questão social. Ok? Então é muito importante que vocês observem isso. Então, país desenvolvido, economia e social, bem tranquilo, legal. País desenvolvido, questão econômica precisa ser melhorada, precisa ter avanços e questão social também, né? Aí já é uma forma meio inerente. E um país emergente, que é uma definição atual, vamos colocar assim, mais nova, né, que vem sendo colocada agora no cenário mundial. Então, o que são esses países emergentes ao grupo, né, o grupo aí ao qual o Brasil faz parte? O Brasil é considerado país emergente. País emergente é uma expressão que designa aí países cuja economia crescerá aí dentro de algumas décadas, né? Então ele está em franca expansão econômica. A área econômica é fortalecida, mas o social não. Então são países que têm pontos promissores aí, né? Que estão no processo elevado na questão econômica. Então a economia está indo bem, está se desenvolvendo, está ganhando aí autonomia. Mas a questão social, ela está com problemas, ela está aí no processo, né, mais lento, precisando ser revisto, precisando melhorar, tá bom? Então, o país emergente apresenta um desenvolvimento econômico, né, até interessante, mas, né, consolidado e tudo mais, mas a questão social precisa desenvolver. É o caso aí, né, do Brasil, lembrando que o grupo dos países emergentes, eles também vão apresentar características aí bem próximas. Nesse grupo dos emergentes aí, a PRO inclusive vai citar aqui para vocês o grupo formado pelos BRICS, né, que vocês já ouviram falar dos BRICS. Então, os BRICS, eles são um grupo de países, né, mais importante no processo de emergentes atualmente, tá bom? Então, BRICS, né, é justamente aí, né, como o B aí de Brasil, tá bom? Rússia, China também, Índia vai entrar aí também e África do Sul. Então esse BRICS aí é formado por esse grupo de países, né, que tem esse desenvolvimento aí mais fortalecido. A PRO mostra agora para vocês, né, essa regionalização por nível de desenvolvimento,
como eu coloquei para vocês, países desenvolvidos, né? Aí ele vai citar aqui a Noruega, a Austrália, né? Os Estados Unidos, a Alemanha. São países que a gente tem uma economia, né, consolidada, né, que está realmente com um nível de desenvolvimento muito interessante, e a questão social também, minha gente. Então, isso se fortalece muito. Exemplo, né, aqui do que a gente chama de países emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China, tá bom? E para a formação dos BRICS, aqui só faltou a África do Sul, tá bom? Então, são considerados países emergentes. E países subdesenvolvidos? Aí, Haiti, né, ele vai citar aí Madagascar, né, Timor-Leste e a Somália. Todos esses a gente sabe que são países que, além de apresentar problema na questão econômica, a questão social também é bem defasada, também passa por grandes e graves problemas. Então, a gente precisa entender o que essa regionalização ela significa. Desenvolvidos, econômico e social, bacana. Emergente, somente a parte econômica, bacana. Social, precisando melhorar e muito. Isso são emergentes. Subdesenvolvidos, tanto a questão econômica quanto social passa por dificuldades, precisam ser melhoradas. Tranquilo, meus amores? Regionalização mundial apresentada para vocês, tá bom? Turminha, feita aí da melhor forma possível. Aproveita esse material, que é um material rico, tá? Vocês vão precisar ir para todo sempre. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.